Começando mais um Café com Aposta por aqui, o último Café com Aposta de 2023. Nosso, hein? Último. Acabou. Agora só ano que vem. Antes da gente começar mais uma vez, como sempre a gente faz por aqui, a gente vai dar uma olhada no que aconteceu na semana passada. Um detalhe aqui, deve vazar o som, tá? Férias escolares é isso aí, né? Duas crianças em casa, férias escolares, tivemos o Liverpool no back a 1.4, bateu com tranquilidade. Tivemos o City a 1.6, bateu, não foi com tranquilidade. Fizemos live, a live aconteceu do layback mostrando a operação, foi sensacional. A gente pegou o back, o padrão sumiu, a gente saiu o gol do Everton, a gente pegou remontada, maravilhoso, incrível, foi muito bom esse jogo aqui. Leigh United pagou no primeiro tempo e teve a virada. Peguei também, saí no 2-0, achei excelente. O que eu me arrependi foi que algumas vezes eu faço a entrada, né? Então nesse jogo aqui eu faria o Leigh United, como eu fiz, e aí eu simplesmente fechei. Já aconteceu algumas vezes, na NBA eu faço muito, mas já aconteceu algumas vezes de bate a minha entrada mais ou menos o que eu queria, eu tô num lucro bom, tô aonde eu quero, e aí eu inverto um pedacinho, eu pego o lucro, deixo o contrário ali. O United, eu falei, não vai virar isso daí, fechei, abandonei, não vi nada. Quando eu falei assim, o que tá acontecendo aqui? Perdi uma oportunidade legal de uma alavancagemzinha, paciência. No Arsenal, eu tomei ai, caramba, foi um head muito dolorido, assim, nesse 2,5. Porque eu entrei no 2,5, pré-jogo. O gol saiu rápido, achei que o gol seria do Arsenal. O gol saiu rápido, pagava um absurdo. Eu fui deixando, não fui acompanhando direito a partida. Quando eu olho, o jogo está 2-0 pro West Ham, o Arsenal vai se impor e vai marcar. Se eu olhava o gráfico do jogo, eu realmente não acompanhei tanto o jogo, mas se eu olhava o gráfico do jogo, tava claro que o Arsenal marcaria o gol. E aí eu simplesmente larguei lá, saiu um pênalti no final do jogo, falei, estou tranquilo, o cara me errou o pênalti. E um jogo que era pro Arsenal ter vencido a todo custo. Incrível. Se você olhar os dados da partida, eu vou mostrar aqui. Estatística não ganha jogo, né? Gols esperados do Arsenal, 2.87. O mais impressionante é aqui, ó. 74% de posse, 30 tentativas, 8 chutes no gol, 22 chutes pra fora, 10 escanteios cobrados pelo Arsenal, 0 gols, impressionante. E nós que fizemos tantas partidas do Arsenal ao longo da temporada em live, é impressionante ver que o que a gente mais zicou no Arsenal foi o goleiro. Criticamos muito o goleiro do Arsenal e foi ele que pegou o pênalti, né? É isso. E honestamente, só pelos dados, né, pelos números, pelas estatísticas, se eu não tivesse noção de resultado, tá? Se alguém me mostrasse essa estatística, eu não conseguisse ver ali que o jogo foi 2-0 para o West Ham e me falasse assim, essa aqui é a estatística da partida, qual entrada você faz? Eu faço uma entrada de ou back nesse time aqui da esquerda, que tem toda essa posse de bola, as tentativas de chute, os gols esperados, né? Ou eu faço uma entrada neles, ou faço um lay ao outro time, ou faço uma entrada em gols, né? Então eu faria as mesmas entradas que eu imaginei. Não bateria, nem sempre vai bater. No sábado teremos Aston Villa recebendo o Burnley. A odd do Aston Villa para a vitória é o mesmo, 1.4. Eu pensei até em colocar esse 1.4, mas vamos dar uma olhada em gols. O Aston Villa é um time que tem feito muitos gols. No final de semana, o 2,5 do Aston Villa bateu mais uma vez. É provável que a gente veja esse 2,5 bater de novo. O Aston Villa jogando em casa, tentando aí se recuperar, né, dessa derrota de virada vexatória. Eu vou mais uma vez, eu vou insistir no Aston Villa na odd 1.62 no over 2,5. Esqueci de escrever over aqui. É over 2,5 gols para o Aston Villa na odd 1.62.
Dá pra gente pensar nessa vitória do Aston Villa também em casa. Eu acabo não colocando porque era a mesma odd do Liverpool, porém eu via o Liverpool muito mais capaz ali no pré-live do que o Aston Villa. Pode ser que a gente encontre um pouco de dificuldade. O Aston Villa dominando a partida, aí sim, no live eu pego a vitória do Aston Villa numa odd um pouco maior, sem problemas. Se começa o jogo, aquele amasso absurdo do Aston Villa, eu entro na odd 1.4 sem problema. Só pro pré-live que eu acabo deixando o Aston Villa de fora. No mesmo horário, teremos mais uma vez aí o Manchester City enfrentando dessa vez o Sheffield. A odd da vitória do City é 1.1. Eu vou? Não vou, né, cara? 1.1? Eu não vou. Daria pra gente pensar em gols. O Sheffield é um time que toma muito gols. A gente olha aqui, ó, o City tem 43, é o melhor ataque. O Sheffield tem 47 tomado, é a pior defesa. Quando você pega o melhor ataque enfrentando a pior defesa, provável que a gente vá pensar em gols. Óbvio, né? Só que essa odd vai estar completamente esmagada, não vai? Vamos lá, 2,5 a 1,35. Não vou. A 1,35 não vou. No sábado, às 2h30, temos um jogo aqui que é excelente para ser uma pegadinha, né? Nottingham Forest recebendo o United. O United na odd 2.3, enfrentando um Forest fora de casa. Cara, eu honestamente fico completamente fora desse jogo aqui. O United, um back no United é você acreditar que o United dá remontada contra o Aston Villa. É o United que vai entrar em campo aqui, é o United que vai conseguir, sei lá, vencer todos os obstáculos que amarravam o time ao longo do campeonato. Eu não acredito nesse United. Se fosse fazer algo pré-live, eu pensaria num lay United, como muitas vezes a gente pensa, porém, um Nottingham Forest fraquíssimo, a melhor opção é ficar de fora. Domingão, Tottenham enfrentando o Bournemouth. A odd do Tottenham a 1,88 me agrada demais. A gente teve o Tottenham aí jogando nas últimas 5 partidas, a gente teve várias partidas boas, o Richarlison muito bem, e agora tomaram um sacode do Brighton. Poderia sim pensar em alguma coisa a favor do Tottenham jogando em casa, né? Uma possibilidade boa aí de voltar essa forma aí dessa sequência de 3 jogos. Porém, o Bournemouth tá muito bem, cara. O Bournemouth tem aqui 4 vitórias em 5 jogos e um jogo aqui que foi paralisado contra o Luton, que foi paralisado no 1-1. O Bournemouth está bem. Venceu o Fulham, venceu o Nottingham Forest, venceu o United, venceu Crystal Palace. Tem 4 vitórias, não são times tão poderosos. O melhor que eles enfrentam realmente é o Tottenham agora. Lembrando que o Tottenham, mais uma vez, né, está sem o nosso querido Mads. E quem tava brilhando tanto, o nosso Richarlison, está de fora. As lesões do Tottenham continuam ali atrapalhando o time. Vai chegando o longo da temporada, você vai vendo o peso do elenco, vasto do elenco saudável, né? O Tottenham com um monte de jogador machucado, já esteve numa fase melhor no campeonato. O Newcastle com um monte de jogador machucado, já esteve numa fase melhor no campeonato. E o próprio City, né, que ficou aí sem o KDB e o Haaland. Aí eu acredito sim que dá pra pensarmos num back ao Tottenham, principalmente porque a odd me agrada muito. O Tottenham começando bem em casa e muitas vezes eles acabam colocando uma pressão ali inicial jogando em casa. A gente viu isso outro dia na live. Qual desses jogos que foi aqui mesmo? Foi o jogo que eles acabaram tomando a virada contra o West Ham, né? Eles começaram muito bem, mas acabaram tomando a virada. Se começa no mesmo padrão, dá pra gente pegar esse backzinho no Tottenham a 1,88. Pré-live, pelo histórico recente do Barner, pelo que tem jogado, eu prefiro deixar fora da nossa planilha. No live, o back ao Tottenham me agrada bastante mais até do que o lay ao Burner. Último dia do ano! Fulham recebe o Arsenal. O Fulham tá uma draga, tá? Os últimos 3 jogos aqui, só taca que eles tomaram. Arsenal teve a oportunidade de ouro. Amassou o West Ham, poderia ter liquidado a partida, cara, no primeiro tempo. Eles podiam ter virado no primeiro tempo, não conseguiram, acabaram aí desperdiçando a oportunidade. Joga fora de casa contra o Fulham. A odd do Arsenal, ai cara, não tá do meu agrado.
precisava ser um pouco mais alta. A odd do Arsenal para essa partida aqui que eles perderam era de 1,30. Agora subiu um pouquinho para 1,59 aí por alguns fatores, né? O fator fora de casa, o fator também que não ter atropelado, como muita gente imaginou que atropelaria o West Ham na rodada passada. Então a odd fica um pouco alta, eu não gosto tanto. E por mais que na rodada passada a gente pensou num over gols para o Arsenal, eu até vou voltar aqui, ó. Estamos vendo o over gols fora de casa. O Arsenal tá lá embaixo no campeonato. No over gols em casa, o Arsenal tá lá em cima. Doido. Em casa eles jogam pressionando, como pressionaram e não fizeram os gols. Fora de casa eles parecem jogar um pouco mais comportado, né? O Fulham também é um time bem de meio ali, de over gols. Não tem batido com tanta frequência. O que mais me agrada para a partida é realmente um back Arsenal, até pela fase do Fulham. Eu vou colocar na lista, tá? Mas eu tô colocando na lista, mas eu já tô falando aqui. Não gosto muito da odd. Queria que fosse um pouco mais alto. Provavelmente não faço a entrada pré-live para esse jogo. Assista um pouco. Se tiver o padrão para eu pegar esse back baixo, tudo bem, não me incomodo, eu entro. Se eu ver que o Arsenal não tá do jeito que eu gostaria, eu caio fora ou então eu nem entro. Mas coloco aqui nessa lista porque a fase do Fulham, essa fase ruim do Fulham, mais a necessidade do Arsenal continuar brigando ali em cima. O Arsenal vem de 2 tropeços aí, né? É tropeço e não é, né? Empata com o Liverpool. Tá, é o outro time que briga no topo da tabela. A derrota aqui é pro Aston Villa, né? Mas é 2 jogos sem ganhar. E este jogo contra o West Ham tinha tudo pra ganhar e não conseguiu. Abrindo 2024, é o Liverpool, líder do campeonato. No primeiro dia de 2024, dia 1º de janeiro, o Liverpool, que está a 1 milhão de jogos aí sem perder, vai enfrentar o Newcastle, que recentemente está uma draga danada. 1,47 é a odd do Liverpool. A gente até entrou numa odd de 1,40, né, na rodada passada. Para essa daqui, eu já falei em vários jogos isso, né, no jogo do City, no jogo do Liverpool aqui, eu vou acabar repetindo. Eu vou acabar não colocando aqui o pré-live. O do Arsenal, 1,59 tá baixo, mas né, o Fulham não é uma coisa que me assusta tanto. O Newcastle, mesmo machucado, muitas vezes consegue dar uma segurada e dificultar muito. A gente viu o Newcastle fazer um jogo recente contra o Chelsea pela Copa, em que ficaram tomando amasso o jogo inteiro e foram tomar o gol aos 96, 94, 90 e brau, né? Então o Newcastle ele tem a capacidade de se segurar sem jogador, com todo mundo machucado, ele tem a capacidade de se segurar mesmo assim e pode ser um pouco difícil para o Liverpool furar aí essa defesa. Concordo, gosto do Liverpool, acho que tem toda a capacidade de vencer essa partida. 1,47 eu vou acabar ficando um pouco de fora aqui. No live, com certeza eu faço alguma coisa aqui, até porque, por mais que é o primeiro, né, de janeiro, aquela festa em família, amigos, viagem, etc. O horário me ajuda muito. E fechando a nossa rodada, temos West Ham e Brighton. West Ham que consegue uma vitória incrível contra o Arsenal fora de casa. Vem uma sequência boa, né? Várias vitórias aí do West Ham. O Brighton não tem ido tão bem. Essa odd aqui do West Ham a 2,50, o Brighton a 2,94. Eu imaginaria que estaria até um pouco mais baixo, tá? Pro West Ham em relação ao que o Brighton acabou jogando. Mas pra mim, o que vai ser legal pra essa partida é justamente o over. O Brighton a gente muitas vezes foi no over, o West Ham tem se mostrado um time over ao longo da competição, mesmo que aqui, né, nos últimos jogos aqui acabou não batendo. Não bate nesses últimos 2 jogos, mas se a gente olha aqui, são jogos que o West Ham enfrentou times tradicionais, né? Tanto o Arsenal contra o United e venceu os 2. Então, assim, enfrentando times aí que talvez prognóstico seja de uma partida difícil,
pelo peso de camisa e etc., eles se resguardam bastante e acabam ali meio que abdicaram, né? Estavam com uma vitória de 2-0, não precisa buscar o terceiro gol, o importante é não tomar o primeiro gol dos caras, e foi assim nesses 2-0 pro West Ham contra o Brighton. O Brighton não tá nem aí, o Brighton vai pra cima. Eu acredito que a gente pode ver não só o 2,5 bater, como também o ambos. E o 2,5 tá ali naquela odd média que a gente vê muitas vezes, né? A 1,66. Então, West Ham over 2,5, 1,66. A gente acaba colocando aqui na lista. Entre os dois aqui, se a gente tiver que buscar alguma coisa, é bem equilibrado, né? O confronto. Lei é o pior em campo, Beck é o melhor em campo. Favoritismo aqui, por mais que esteja na casa do West Ham e o mercado dá um favoritismo para ele, eu não sei se existe tanto esse favoritismo. E um detalhe interessante dessa partida aqui, que vale ser mencionado, é que naquela fase que o Brighton tava ganhando de todo mundo, né, no começo do campeonato, o West Ham foi o time que bateu o Brighton. Se eu não me engano, a gente precisa voltar ali e dar uma olhada na nossa lista, dar uma olhada nos vídeos, mas se eu não me engano, a gente até tinha feito uma entrada em back Brighton nesse jogo aí, e o West Ham acabou vencendo, tomando pressão, vencendo no contra-ataque. O Brighton sabe disso, agora vai enfrentar o West Ham, devemos ver em campo a mesma coisa acontecendo. Posse de bola do Brighton, Brighton ataca, o West Ham contra-ataque, e aí muitas vezes esse contra-ataque do West Ham acaba sendo mortal na velocidade ali dos pontas do time, né? Acaba ficando de fora da nossa lista o back Liverpool, não tá aqui, mas eu gosto bastante. O back Arsenal está. O back Tottenham não está pela fase do Bournemouth. O back United, né? Não tá, porque a United... O back Chelsea, esquecendo de comentar do Chelsea. O Chelsea eu deixei de fora justamente porque é um time que eu não gosto, não confio, não me agrada esse campeonato, enfrentando o Luton, que pega pegadinhas em todo mundo. O Luton é safadinho, ele é arteiro. E o back City também acaba ficando de fora por conta da odd. E é óbvio que todas essas odds estão no Bolsa de Aposta. Entrando aqui no Bolsa de Aposta, você vai encontrar as melhores odds do mercado. O City tá na odd 1.1. Se o Bolsa de Aposta tem as melhores odds do mercado e o Back City pré-live é 1.1, imagina quanto não tá nos outros lugares. O Bolsa de Aposta tem odds excelentes, tem uma das menores taxas. Aí o Bolsa de Aposta é um exchange, tá? Então você faz a sua entrada contra outros apostadores do outro lado. Não é você contra a casa, é você contra um outro apostador. Por isso que a gente acaba vendo odds tão boas e sempre ajudando aí a rapaziada do trade, certo? Último Café com Aposta de 2023, voltamos em 2024. Voltamos ano que vem. Parece que é longe, mas não é. Vai ser semana que vem, aí a gente já tá de volta. Jogos sábado, domingo, segunda e terça. Vários jogos aí no final de semana. Vamos ver se a gente se encontra aí nas lives do Layback também, certo? Bons greens pra vocês.